A graça e a paz de Cristo seja convosco, amados. Para mim é um motivo grande poder estar mais um dia aqui para abençoar todos os nossos queridos internautas, pessoas que nos seguem através de uma porção da Palavra de Deus. Gostaria de compartilhar convosco uma leitura da Santa Palavra que está no livro de João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, o versículo é o de números 34 a seguir, certo? João capítulo 4, versículo 34, diz assim, amados: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Esse texto aqui é escrito por João, foi proferido por Jesus Cristo. Esse episódio aqui aconteceu após ele ter tido um encontro com aquela mulher samaritana, né? Era um horário de aproximadamente, a Bíblia ela denomina que era a 6ª hora, por volta de meio-dia. O sol no Oriente Médio estava causticante, estava quente, aproximadamente de 48 a 52 graus, né, que é justamente a parte meteorológica. Lá é mais ou menos assim, a noite esfria e a noite esquenta terrivelmente. E Jesus estava numa região em que era castigada pelo calor, e ele estava justamente nesse horário. E ele estava com sede, com fome. Após ele ter tido esse encontro com a mulher, os discípulos que tinham ido na aldeia mais próxima, que era a aldeia dos samaritanos, buscar comida, buscar alimento, quando chegaram com o alimento, disseram: Senhor, o senhor não quer comer? Come um pouco, Rabi, ou mestre. Ele disse: não. A minha comida, é o versículo de números 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Analise bem que Jesus Cristo ele estava aqui com uma convicção muito grande referente ao propósito que Deus tinha designado com ele aqui na terra. Ele tinha convicção que a finalidade dele ter vindo ao mundo era fazer a vontade de Deus, era fazer a vontade do Pai. Que nós, humanos, dependemos do alimento físico para sobrevivermos no nosso cotidiano. Cristo também dependeu desse alimento, até pelo fato de que ele veio como homem e como Deus, ou seja, veio em 2 naturezas, a divina e a humana. E aqui ele, como homem, ele tinha que alimentar-se, e no horário justamente de meio-dia, um horário em que todos nós paramos para comer. E quando os discípulos quiseram adverti-lo relacionado a ele alimentar-se, ele disse: não, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele sabia que o propósito de Deus na vida dele era ele justamente chegar ao Calvário, era ele cumprir o seu ministério terrestre no Calvário. Ele sabia que lá no Calvário seria concluído tudo aquilo que Deus tinha verdadeiramente designado na sua vida. Naquela época, era justamente uma época em que eles estavam próximo à ceifa, próximo à colheita de toda a agricultura. E a Bíblia diz que faltava cerca de 4 meses, aproximadamente 150 dias, 3 vezes 4, 12, 120 dias, perdão, né? E quando os discípulos quiseram falar a Jesus Cristo relacionado à questão alimentícia, ele disse: não, a minha vontade é fazer
A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, cumprir a sua obra. Queridos, nós não estamos aqui nessa terra para fazermos a nossa própria vontade. Nós estamos aqui com o propósito de Deus. Deus não nos trouxe a esse mundo para nós vivermos sem uma perspectiva de vida ou até mesmo para vegetarmos. Pelo contrário, Deus nos enviou com um propósito. Ele tem um plano grandioso na minha, na tua, na vida de todos aqueles que recebeu essa incumbência. Foi por ele delegado a pregar esse evangelho. A Bíblia diz em Marcos 16:15, quando Jesus Cristo ressuscitou, ele deu uma ordem imperativa a todos os apóstolos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Então, assim como a vontade de Cristo era fazer a obra de Deus, ou a comida que ele tinha que comer no sentido espiritual era fazer a vontade daquele que o enviou, nós não somos diferentes. Deus, ele tem na realidade um plano relacionado à sua causa aqui na terra. E cabe a cada um de nós reconhecermos isso, nos conscientizarmos que nós estamos aqui com uma finalidade: fazer a vontade de Deus. A igreja aqui na terra, ela tem uma tríplice missão. Primeiro, adorar a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, primeiro, pregar o evangelho de Cristo. Segundo, adorar a Deus em espírito e em verdade. Terceiro, trabalhar na área da assistência social. É uma tríplice missão. A igreja que não é enquadrada nessa tríplice missão, o ministério que não está enquadrado nessa tríplice missão, não o considere como uma igreja genuinamente cristã. Não considere como uma igreja genuinamente que prega o evangelho de Cristo. Uma igreja que é egocêntrica, só pensa em si, só pensa nos seus membros, só pensa em estar pregando riqueza, prosperidade para si. Egocentrismo não parte de Cristo. A igreja, ela tem que ser cristocêntrica. O evangelho que Cristo nos incumbiu a nós pregarmos é o evangelho cristocêntrico, um evangelho genuíno, um evangelho de poder, um evangelho que salva, que cura, que liberta, que salva e que batiza com o Espírito Santo. Sim, queridos, esse é o evangelho que Cristo mandou nos pregar, o evangelho quadrangular. Não da igreja do evangelho quadrangular, não é isso que eu estou me referindo, é o evangelho quadrangular. Ele salva, ele cura, ele batiza com o Espírito Santo e ele realiza a sua obra na vida de todos aqueles que crêem. Então esse é o propósito de Deus na minha, na tua, na nossa vida aqui na terra. Enquanto nós aqui estivermos, Deus tem, aleluia, algo para nós. Então, a comida que nós temos que comer no sentido espiritual é realizar a obra de Cristo. Os discípulos quiseram, quem sabe até obrigar Jesus a comer. Ele disse: não. A minha comida é satisfazer a vontade daquele que me enviou. Você não disse que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu, porém, já vejo, os campos estão brancos para a ceifa. Levantai os vossos olhos e vede. Ele não está se referindo no sentido físico, no sentido humano, não. Ele está se referindo no sentido espiritual. Porque o seu sacrifício no Calvário, quando ele disse: levantai os olhos e vede, ele já via que o campo, o mundo estava branco para a ceifa, que através do seu sacrifício no Calvário a humanidade ia aceitar a Jesus Cristo. Deus propriamente amou este mundo de uma maneira tal, a ponto do poeta dizer que se o mar fosse tinta, as árvores fossem papel e toda a humanidade fosse escrivão, mesmo assim não poderiam enumerar o santo amor de Deus para com a humanidade. Então, queridos, saiba que a tua comida é fazer a vontade de Deus aqui na terra, enquanto nós aqui estivermos. Amém, queridos? Que Deus em Cristo os abençoe, que o Senhor continue falando e bradando em vossos corações no nome de Jesus. Amém.